Começa agora o Jornal da Thalita Digital pelo YouTube, inscreva-se aí no canal, fique sempre bem informado com as notícias diárias do estado, do Brasil e do mundo. Dê um like e também deixe as suas sugestões nos comentários, ok? Vamos às notícias de hoje. É o seguinte, a gente começa com casos de polícia, falando que a Polícia Civil da cidade de Araras, junto com o Instituto de Criminalística de Limeira, realizaram hoje uma operação nos postos da cidade para verificar a procedência dos combustíveis. É isso mesmo. Então, 5 postos foram visitados hoje na cidade de Araras. Amostras de combustíveis desses postos foram colhidas e foram enviadas para São Paulo para análise. Nesse primeiro momento, nenhuma irregularidade foi constatada nos postos da cidade verificados, nesses 5 postos. Agora resta esse material ir para São Paulo, passar por análise e depois a gente comenta aqui o que deu nessas análises, ok? Mas então, notícia quente aí da Polícia Civil com o Instituto de Criminalística de Limeira realizando então essa aferição nos postos de combustíveis da cidade. Outra informação a respeito de polícia é que uma bateria de um caminhão foi roubada hoje e os 2 bandidos foram detidos em flagrante. No momento que estava sendo lavrado esse BO, esse boletim de ocorrência, foi constatado que a vítima era um procurado da Justiça no regime semiaberto, então ele fez lá a sua anotação, se comprometendo a ir ao fórum da cidade. Então, na verdade, então foi realizado esse boletim de ocorrência com esses 2 ladrões, né, que estavam roubando essa bateria desse caminhão, e aí aconteceu esse caso em que a vítima tinha dívidas com a justiça. Então, esses foram os 2 casos de polícia aqui da cidade de Araras no dia de hoje. Essa ocorrência aconteceu no Jardim Dalla Costa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o comércio e a abertura a partir do dia 1º, com esse relaxamento do isolamento social proposto aí pelo governador João Dória. Então, a partir de segunda-feira, comércio e alguns serviços começam a reabrir as portas. Gostaria de comentar um pouquinho com vocês a respeito da retomada da economia, como que ela vai ser. Olha, de acordo com as fontes do governo estadual, a primeira fase é a fase laranja, tá? Ela vai até o dia 14/6, começa no dia 1º e vai até o dia 14/6. Poderão abrir com restrições de higiene e atendimento imobiliárias, escritórios, concessionárias e comércio, exceto bares, restaurantes e similares. Se tudo ocorrer bem, vamos passar para a outra fase. Essa outra fase, que é chamada de terceira fase, que é a amarela, ela começa no dia 15 de junho e vai até o dia 30 de junho. E a partir do dia 15 poderão abrir também com restrições bares, restaurantes e similares. Os salões de beleza também. Se tudo ocorrer bem e não tivermos surto de casos, vamos para a 4ª fase, que começa no dia 1º de julho e vai até o dia 14. A partir daí, poderão abrir também com restrições às academias. A 5ª fase, ela começa no dia 15/7, ou seja, 15 de julho, e aí poderão abrir teatros, cinemas, eventos que gerem aglomeração, serão consultados aí antes de serem realizados, ok? Então, escalonado dessa forma para que evitem aí a disseminação da Covid-19, né, do coronavírus, que tanto assola a economia do nosso país e a saúde pública também. Então, a partir de 1º de junho, segunda-feira, já teremos comércio aberto e alguns serviços aí que acabamos de falar. Mas olha só a informação importante e interessante para passar. Ó. São Paulo registra recorde diário de novos casos após anunciar o relaxamento da quarentena. Infelizmente, isso foi anunciado ontem e aí os números já começam a aparecer aí para um aumento, né? O estado tem ao todo 6.980 mortos pela Covid-19 e mais de 95 mil infectados. Infelizmente, aí então temos dados que
acabam preocupando, principalmente porque foi anunciado ontem esse plano de retomada e com o plano para começar mesmo na segunda-feira, dia 1º, e a gente já tem um aumento aí nos casos em São Paulo de coronavírus. Então temos que ficar realmente em alerta. E ainda com relação ao coronavírus, olha só, na linha de frente, enfermeiros brasileiros são os que mais morrem com Covid-19 no mundo. Segundo a entidade, 157 profissionais morreram no país. Nos Estados Unidos foram 146, ou seja, os Estados Unidos que tiveram um boom aí de Covid e tem menos casos de mortes por enfermeiros, por exemplo. Então aqui Brasil está com 157 profissionais mortos pela Covid. Infelizmente um dado muito complicado também para se passar aí. E os dados locais aqui da cidade de Araras, né? Vamos às informações. 597 notificações até agora, esses dados são das 4h30 da tarde de hoje, da Vigilância Epidemiológica. São 101 casos confirmados. Eu discutia hoje no período da tarde com a Mônica Porto, que trabalha comigo, que a gente iria chegar a 100 casos e acabou chegando hoje. A gente estava discutindo isso, falando que iria chegar amanhã, mas chegou até bem antes. Então, 101 casos confirmados na cidade de Araras. Internados na ala Covid ou UTI são 4, em isolamento domiciliar 29, recuperados 65 e os óbitos confirmados são 3. 2 estão aguardando resultados e eles estão internados ou na ala da Covid ou UTI. São 494 casos descartados até agora. São 8 óbitos negativados e 486 negativados após exame. Então, esses são os dados de hoje do coronavírus aqui na cidade de Araras. E essas foram as informações do Jornal da Thalita Digital pelo YouTube. Então aproveite, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like e também a sua sugestão nos comentários. Eu te vejo amanhã. Um beijo!